Atos dos Apóstolos, capítulo de número 28, os amados encontraram, digam amém. Havendo escapado, então souberam que a ilha se chamava Malta, e os bárbaros usaram conosco de não pouca humanidade, porque acendendo uma grande fogueira, nos recolheram a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. E havendo Paulo ajuntado uma quantidade de vides e pondo-as no fogo, uma víbora fugindo do calor lhes acometeu a mão. E os bárbaros, vendo-lhe a víbora pendurada na mão, diziam uns aos outros: certamente este homem é homicida, visto como, escapando do mar, a justiça não o deixou viver. Mas, sacudindo ele a víbora no fogo, não padeceu nenhum mal. Repita comigo: nenhum mal. Mais forte: nenhum mal. E eles esperavam que viesse a inchar ou a cair morto de repente, mas tendo esperado já muito, e vendo que nenhum incômodo lhe sobrevinha, mudando de parecer, diziam que era um Deus. E ali próximo daquele mesmo lugar havia umas herdades que pertenciam ao principal da ilha, por nome Públio, o qual nos recebeu e hospedou benignamente por 3 dias. Aconteceu estar de cama enfermo de febre e disenteria o pai de Públio, que Paulo foi ver, e havendo orado, pôs as mãos sobre ele e o curou. Feito, pois, isso, vieram também ter com ele os demais que na ilha tinham enfermidade, e o sararam, os quais nos distinguiram também com muitas honras, e havendo de navegar, nos proveram das coisas necessárias. Amém? Levanta a tua mão, a Bíblia para o céu, diga: meu Deus. Mais forte: meu Deus. Eu creio no poder da sua palavra. Diga: eu creio. Mais forte: eu creio. Diga mais forte: eu creio que o Senhor me dará vitória. Pode se assentar, e aos que tiverem razões para serem gratos a Deus, aplaudam a Jesus e dê glória a Deus mais forte. Mas aplauda forte dando glória, mais forte: palmas e glória, palmas e glória. Meus irmãos, quantos aqui têm promessa de Deus na sua vida? Diga glória a Deus. Quantos aqui acreditam na promessa de Deus? Diga glória a Deus. O texto que lemos, eu desejo a sua total atenção. O fundo pode tirar, viu, Claudinei? Fazendo favor. A sua total atenção. O texto que lemos está falando sobre Paulo. Paulo é um homem muito conhecido na Bíblia Sagrada. Paulo é um homem famoso nas Sagradas Escrituras. Ele é aquele que, no seu compêndio de história, Paulo foi uma das pessoas que perseguiam os cristãos para matá-los. E ele vai ter um encontro com Jesus em uma das viagens que ele está fazendo. E a partir desse encontro que ele teve com Jesus, a vida de Paulo foi transformada, porque quem persegue, quem é alguém que tangiriza horror do Evangelho, ele só permanece assim até ter um encontro com Jesus, porque quando se encontra com Jesus, toda a história de qualquer indivíduo é mudada pelo poder da presença de Jesus. Paulo então, ele agora teve a sua vida transformada, ele não persegue mais os cristãos. Muitas pessoas, depois que eles se rendem a Cristo, tentam contra a vida de Paulo,
Mas Paulo, anunciando o evangelho, ele recebe uma promessa. E a promessa que Paulo recebeu foi de que ele um dia iria a Roma para falar do evangelho que ele havia experimentado. E Paulo, movido por esta palavra, ele está caminhando, ele está anunciando a palavra, ele está anunciando o evangelho. Paulo vai passar inúmeras perseguições, mas Paulo estava debaixo de uma promessa. Paulo vai ser preso. Agora que Paulo está preso, ele está sendo posto dentro de um navio, e este navio está indo em direção a Roma. E dentro deste navio, Paulo vai perceber que a viagem não vai ser uma viagem fácil. A viagem, o navio, o texto do capítulo 28 disse que esta viagem, o navio que Paulo estava com 276 pessoas, diversos prisioneiros, o navio está indo devagar. Aqui eu já entendo que não é porque Deus prometeu que a viagem vai ser rápida, pode demorar. Paulo está neste navio trabalhando. Enquanto Paulo está trabalhando dentro deste navio rumo à Itália, o navio vai sofrer com uma grande tempestade que vem sobre aquele navio. A tempestade vem tão forte que todos os integrantes daquela embarcação vai ficar temeroso, vai ficar preocupado. O comandante daquela embarcação, ele começa até a jogar tudo que estava dentro do navio, dentro do mar, para que não haja sobrecarga no mar. Eu entendo a segunda coisa, mesmo debaixo de uma promessa, pode ser que você tenha perdas, mas Paulo, ele está indo preso para Roma, ele está indo neste navio, ele teve perdas, mas ele estava debaixo de uma promessa. Deus me prometeu, então eu vou chegar lá para anunciar o evangelho de Cristo. Deus me prometeu, então eu vou avançar até o outro lado. Jogaram tudo no mar, e agora, por motivo daquela grande tempestade, o navio vai encalhar. E você vai perceber ainda no capítulo de número 27, o que? Quando você lê todo o capítulo, o navio que Paulo está vai sofrer um naufrágio. E Paulo, acreditando na promessa, ele toma a palavra na frente do comandante dentro do navio, e ele diz: fiquem tranquilos, nenhum de nós vamos morrer. E por que Paulo está dizendo isso? Porque Paulo confiava na promessa que havia feito. Nenhuma das pessoas morrem, eles vão pular na água. O comandante dá ordem para todos os prisioneiros pularem, e eles nadar até uma porção de terra firme que estava vista não muito longe daquele lugar.
uma fogueira, e a fogueira é para recepcionar todos os integrantes que estavam naquela tripulação. O comandante do navio, juntamente com os demais soldados, eles conferem conta quantos prisioneiros tem, e os prisioneiros estão ali. Não houve perda de ninguém, ninguém foi morto. Deus guardou a vida de todos. E ali, quando você percebe, a fogueira está sendo feita exatamente para que aqueles homens que estavam naquela embarcação se aquecessem. E Paulo, ao perceber que uma fogueira havia sido preparada, ele vai procurar gravetos, ele vai procurar lenha. Para quê? Porque Paulo não deseja que aquela chama se apague. Paulo não deseja que aquele fogo se acabe. Paulo não deseja que aquele fogo que estava aquecendo aquela multidão de pessoas acabasse. Então ele deseja contribuir para que a fogueira permaneça acesa. Ele vai procurar e ele encontra. E quando ele traz aquele feixe de gravetos ou de lenha como queira, e ele alimenta o fogo, o texto que lemos diz que uma víbora vai sair daquele feixe de lenha que Paulo estava colocando no fogo. E por que a víbora está saindo? A víbora está saindo por causa do calor. É impressionante quando nós vemos o que está vindo com Paulo, porque enquanto estava frio, enquanto estava parado aquele feixe de lenha, a víbora estava escondida. E quando nós lemos a Bíblia, nós, quando falamos de víboras, estamos falando do nosso adversário. Quando falamos de víboras, estamos falando exatamente daqueles que não querem ver o nosso bem. O adversário das nossas almas, ele coloca sempre víboras no nosso caminho para nos trair, para nos machucar, para nos prejudicar. Mas Paulo dá um segredo. Todo lugar vai ter, mas qual é o segredo para que a víbora vá embora? É quando você coloca um feixe de lenha no fogo. É por isso que o inferno não gosta quando os crentes pentecostais se reúnem e eles começam a adorar a Deus. Sabe o que é colocar lenha no fogo? É vir no culto, e mesmo que ninguém está dando glória, você dá glória a si mesmo, porque você quer colocar lenha no fogo. Sabe o que é colocar lenha no fogo? É você vir no culto decidido: eu não vou esperar nada, eu preciso manter essa chama acesa. Então, independentemente de tudo e todos, eu vou adorar o nome do Senhor, porque assim nós manteremos a chama acesa. E eu vim para profetizar sobre a tua vida: a chama vai continuar acesa no seu coração. Eu vou dizer mais uma vez, só duas são sem glória. Vou dizer para ver se eu vejo a terceira mão e mais pelo menos dois glória. A chama vai continuar acesa sobre a tua vida. A chama vai continuar. Quem acredita nisso, levanta a mão. Dá um glória gostoso para esse Deus. Glória a Deus. Levante a mão direita e diga: eu creio na promessa. Fala com autoridade, diga: eu creio na promessa. Você está com medo de dizer? Diga para Satanás escutar no inferno, diga: eu creio na promessa. Paulo estava debaixo de uma promessa: você vai a Roma. O navio estava devagar, teve perdas, teve naufrágio, mas Paulo estava a caminho de Roma. A víbora vai morder Paulo. E quando você lê o texto, você vai observar que Deus, que tinha feito a promessa a Paulo, poderia livrá-lo e não deixar que a víbora o mordesse. Mas a víbora mordeu. Por que Deus não livrou? Tem hora que o próprio Deus decide, tem hora que o próprio Deus permite ela nos morder.
Só que o veneno não faz efeito sobre a nossa vida. As pessoas que estavam ao redor de Paulo começou a olhar e dizer: certamente morrerá, certamente em algum tempo vai haver um inchaço onde ele foi picado, ele vai cair morto a qualquer momento. Passa o tempo, passa as horas, Paulo permanece vivo. Quem contava com a morte de Paulo esqueceu que o Deus que fez a promessa havia vacinado Paulo contra todo o mal que pudesse vir sobre a vida dele. Levante a mão direita para o céu. Oh, glória a Deus. Levanta a mão esquerda também. Enquanto eu prego, eu quero dizer para você: o adversário que estava contando com a tua morte, ele vai ser envergonhado, porque o céu está dizendo: a víbora te morde, mas o veneno vai fazer efeito sobre a tua vida. Levanta as suas mãos mais alto que puder. E enquanto eu profetizo, quem quiser recebendo, é só ir dando glória a Deus para receber. Já teve pandemia, já teve epidemia, já teve um monte de crise. A igreja permanece de pé, porque o veneno não pode contra nós. Mal nenhum chegará à nossa vida, mal nenhum chegará à nossa casa. Quem pode dar um brado de glória, porque ele é o Deus que guarda, ele é o Deus que cumpre a promessa. Paulo pode adorar o que ele merece. Paulo foi picado ao colocar a víbora no fogo. E por que Paulo é essa pessoa? O objetivo do adversário é aquelas pessoas que contribuem, aquelas pessoas que ajudam, aquelas pessoas que dão frutos. Paulo está alimentando fogo para que a chama permanece acesa. E a víbora não quer que aquela chama permaneça acesa. A víbora não deseja que aquela chama permaneça aquecendo a vida daquelas pessoas. Mas hoje eu trago uma palavra dos céus. No inverno da tua vida, Deus vai aquecer a tua vida, a tua casa e a tua família. Vou dizer mais uma vez: no seu inverno, o Eterno vai manter a tua vida aquecida, vai manter o teu coração aquecido pela palavra, a tua fé aquecida pela virtude do Espírito. Você vai te manter aquecido para a glória de Deus. Paulo percebe que todos estão vivos. As pessoas se surpreendem agora com Paulo. Por que ele não morreu? A víbora pegou ele, mas ele não morre. A víbora pegou ele, mas ele não perdeu as forças. A víbora pegou ele ainda continua de pé, ele ainda continua alimentando o fogo com os gravetos. Como pode? O veneno não fez efeito. E eu fiz esse rodeio todo para falar para alguém que entrou aqui hoje: tem um veneno fazendo efeito em você, te fazendo parar, não deixando você sonhar, não deixando você levantar a cabeça. A palavra de Deus para você é: eu fiz a promessa, então creia. Mesmo sendo picado, o veneno não terá efeito sobre a tua vida. Eu vou dizer mais uma vez para ver se o segundo crente entende. Dá glória. Eu fiz a promessa, então creia. O veneno não terá efeito sobre a tua vida. O veneno não, vou dizer mais uma vez, o veneno não terá efeito sobre a tua vida. O Senhor te guardará de todo mal. Creia nesta palavra. Creia nesta palavra. E quando nós falamos do veneno não fazer efeito, é interessante nós compreendermos o poder que tem a adoração que a igreja faz quando ela crê que está debaixo de uma promessa. Quantos estão debaixo de uma promessa? Levanta a mão e glória. Vou perguntar de novo: quantos estão debaixo de uma promessa? Levanta a mão e glória. O mesmo Paulo, acreditando na promessa,
ele chega a Roma, e em uma das suas viagens missionárias, ele vai sofrer outra perseguição. Deus já havia cumprido que ele iria a Roma, ele vai. Paulo tem agora um companheiro chamado Silas, só que Paulo compreende: eu estou debaixo de uma promessa de Deus. Paulo, ele sabe o poder que tem a promessa. Paulo, ele sabe o poder que tem a palavra. Paulo, ele conhece o Deus que ele encontrou. Então Paulo sabia: podem fazer o que quiser comigo, mas ele me prometeu, ele vai cumprir tudo que ele me falou. É por isso que o apóstolo Paulo, ele vai dizer: nem a fome, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nada vai me separar do amor que há em Cristo Jesus. Nada. Quem não vai ser separado deste amor, levanta a mão. Quem não vai ser separado deste amor, levanta a mão. Com a mão levantada, porque o Espírito de Deus está segurando na tua mão, e Ele está renovando para você todas as promessas que eu te fiz. Apenas creia. Eu tenho uma aliança com você, e elas se tornarão realidade para a glória do meu nome. Quem pode dar pelo menos um glória gostoso para crer? Uma certa feita, o mesmo apóstolo está chegando em uma cidade, e ele vai ser afrontado por uma mulher, uma jovem, que estava com um espírito de adivinhação. Ele repreende aquele espírito. Porém, aquela jovem escrava tinha alguns senhores que lucravam muito com a escravidão dela. E quando souberam que Paulo havia libertado a moça, decidiram: vamos prender Paulo, vamos prender o companheiro dele, Silas. Amarraram eles, chicotearam eles. Só que Paulo estava debaixo de uma promessa. E o texto em Atos dos Apóstolos é poderoso, quando descreve que por volta de meia-noite, o mesmo Paulo que sofreu naufrágio, o mesmo Paulo que sofreu perdas, estava junto com Silas, todo dilacerado, e eles começaram a cantar hinos de louvores a Deus à meia-noite dentro da prisão. Irmão, deixa eu dizer algo para você, as irmãs e os irmãos, você não sabe o poder que tem. Não sei se já aconteceu com alguém aqui, lá na tua casa, fazendo seus afazeres, e dá aquela vontade de cantar só o refrão daquele hino. Já aconteceu com você? É quando o Espírito está indo lá do seu ladinho dizendo: é só me adorar que eu vou julgar a muralha por terra. Aquela hora que você está dentro do carro ou lá no trabalho, e dá vontade de você soltar aquele grito de glória, você olha até meio assustado de um lado e do outro. É aquele momento que o Eterno está indo lá do seu lado dizendo: é só adorar o meu nome, que o resto eu vou fazer para o meu nome ser glorificado através da tua vida. É só adorar o meu nome, é só crer na promessa. Eles estão cantando um hino de louvores a Deus, e a prisão onde eles estavam, elas se abrem. As prisões onde eles estavam, elas começam a tremer, porque Deus faz o que for preciso. Deus, Ele faz o que for necessário para que a promessa dele se cumpra na tua vida. Eu encerro esse momento da palavra dizendo algo a você: eu não sei o que Deus vai fazer, eu não sei quem Ele vai incomodar, eu não sei se Ele vai utilizar um médico, eu não sei se a mão dele vai tocar na tua enfermidade, mas eu estou como profeta do Senhor dizendo a você: Deus fará o que preciso for para o nome dele ser glorificado sobre a tua vida. Eu vou dizer mais uma vez: Deus fará o que preciso for para o nome dele ser glorificado sobre a tua vida. Quantos recebem essa palavra? Levanta a tua mão e dá glória a Deus mais alto que você já deu. Aplauda o leão da tribo de Judá, que está em nosso meio aqui nessa noite. Aplauda ele.
que fez Paulo chegar a Roma foi uma promessa. O que fez Paulo adorar no meio à dor foi uma promessa. Aprenda com Paulo: creia no que Deus disse ao seu respeito. O que Deus falou para você, mesmo que esteja difícil, mesmo que você esteja tendo perdas, mesmo que você esteja sofrendo naufrágios, mesmo que você esteja sangrando, apenas creia, porque Ele garante a promessa dele sobre você. Vamos crer.